estadual e até mesmo nacional, um caso que chocou a cidade de Paranaíba. A gente vem trazendo aqui alguns desdobramentos, mas vamos relembrar um pouquinho de como tudo aconteceu, e nós temos uma entrevista com a delegada Eva Mayra Kogo. Ela fala como que estão as investigações, quem já foi ouvido, e também vamos trazer aqui a atualização desse caso para vocês, né? O Ronilson Alves Pereira, de 56 anos, ele tentou matar a sogra em um distrito na zona rural de Paranaíba na última segunda-feira. Depois disso, ele se matou. Esse caso ocorreu no fim da tarde de segunda-feira. Ele agrediu a idosa de 74 anos a machadadas após uma discussão envolvendo um sítio no qual eles eram sócios. Ela agonizou por 18 horas até ser socorrida, já que a polícia só foi informada desses fatos no fim da manhã de terça-feira, dia 9. Conforme a delegada Eva Mayra, da ADAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, ela que é responsável por essa investigação, a idosa estava em um quarto de ferramentas quando foi surpreendida pelas costas e ferida com um golpe de machado. O genro atingiu a sogra na cabeça e em seguida se enforcou e morreu. 3 pessoas presenciaram esse crime, mas não informaram sobre o caso imediatamente. Depois do crime, então, essas 3 testemunhas entraram em uma caminhonete e saíram da fazenda. O motorista dessa caminhonete teria dito que avisaria a polícia e a idosa acreditou, mas só depois, quando ela contou ao filho, a família percebeu que ninguém sabia e por isso procuraram a delegacia. Segundo ele, a mãe disse que outra testemunha havia se comprometido a avisar a polícia e por isso não comunicou o crime antes. Após ser informado sobre o caso, então a Dan foi até o sítio, percebeu que a idosa fez um leve movimento com os braços, indicando que ela estaria viva. Devido à gravidade do ferimento, ela foi encaminhada para UTI, a unidade de tratamento intensivo. No entanto, ela precisou ser transferida para um hospital de Três Lagoas. Um homem que testemunhou essa tentativa de feminicídio em Paranaíba não comunicou o fato à polícia e ele foi preso pelos investigadores da DAM na última quinta-feira, portanto ontem. Segundo a delegacia, ele foi preso na zona rural e responderá por omissão de socorro, e havia também, gente, um mandado de prisão por sentença aí pelo crime de estupro marital com pena de 10 anos e 6 meses. A delegada reforça, que em casos como esse, ninguém é obrigado a se colocar em risco, mas se afastar do local tem sim o dever de procurar a polícia e avisar sobre o crime. Por isso, essas testemunhas agora vão responder por omissão. E a gente tem então uma entrevista com a delegada Eva Mayra Kogo, ela que fala sobre esse caso, como que estão as investigações, inclusive esse homem que foi preso ontem aqui em Paranaíba, hoje pela manhã estava na DAN, na Delegacia de Atendimento à Mulher, acompanhado de um advogado. Ele ia passar aí então pela delegada, para dar sua versão sobre os fatos, para saber aí como que tudo ocorreu. Então vamos ouvir a entrevista da delegada Eva Mayra Kogo. Bom dia a todos os ouvintes. Nós já conseguimos identificar essas 3 pessoas, Uma das pessoas ajudou nós a chegarmos ao local no dia seguinte, A idosa de 66 anos que nos acompanha com o filho. Foi ela que foi responsável, por mais que tardiamente, mas por nós acharmos o local e principalmente essa vítima ainda com vida e possibilitar esse socorro. Outra testemunha é uma que estava numa caminhonete, que a gente sabia que era uma D20 de cor branca e nós não tínhamos essa qualificação dele, conseguimos já tínhamos câmeras de segurança quando ele pega essa idosa na tarde de segunda-feira na residência. A gente já tinha a parcial de placa, mas ele se apresenta com o advogado na quarta-feira, então ele foi ouvido já. Ele alegou que as outras pessoas que ficaram de acionar a polícia, por isso que ele não teria feito. Foi a alegação dele. E faltava a ouvir o terceiro indivíduo, que nós sabíamos que teria mais dificuldade, e também imaginamos o motivo que ele não tinha acionado a polícia. Porque ele tinha um mandado de prisão, inclusive decorrente de uma investigação aqui da Delegacia da Mulher, de estupro marital, que ele foi condenado a 10 anos. A gente já estava fazendo diligências atrás dessa pessoa e conseguimos ontem, por volta de 9 horas da noite, numa fazenda a mais de 40 quilômetros aqui da cidade, efetuar a prisão dele, e ele vai ser ouvido logo em seguida, que daqui a uns poucos minutos será ouvido. Fora esse fato que ele cometeu, estava sendo aberta uma busca contra ele vai responder mais um outro processo em questão dessa omissão de socorro? Exatamente.
As pessoas, elas, numa situação de risco, uma pessoa comum não tem obrigação de, num caso desse, ir lá tirar o machado da mão, se colocar em risco, não tem essa necessidade, a lei não exige isso. Mas ela tem a obrigação legal de chamar as autoridades públicas, no caso a polícia, logo em seguida, né, para que seja efetuado socorro, para que as providências, né, legais sejam tomadas. E não foi feito, ele não comunicou. Então ele responderá, né, vai ser ouvido, para dar a versão dele também, né, o porquê não o fez hoje. Isso também serve de alerta para algumas pessoas que passam a ser testemunha de casos como esse, porque esse é um caso que repercutiu toda a cidade de Paranaíba e também o nosso estado, né, está sendo comentado em várias regiões também. Isso, teve uma repercussão muito grande, especialmente pela barbaridade do crime e pela omissão, né? Foram 18 horas que essa senhora ficou ali no local agonizando, até que nós chegássemos e conseguíssemos, né, efetuar esse socorro. Então fica um alerta realmente para todo mundo. Eu acho que é mínimo questão de humanidade. A gente não precisa nem falar na parte criminal, ser humano, né, e ter empatia com a dor alheia. É o mínimo que se pode fazer, é acionar a polícia para que fôssemos lá ao local. A base da PRE é extremamente próximo ali dessa fazenda. Então, acho que questão de 20 minutos, meia hora, conseguiriam, né, ir até aquele local e prestar um socorro, acionar o corpo de bombeiros, se fosse o caso. Doutora, para as pessoas que passam a ser testemunha ou para alguém que vê um caso de feminicídio ou tentativa mesmo contra a mulher, o que eles têm que fazer? Qual que é o alerta que você deixa e o recado? Vamos partir de casos mais leves, né? A gente vê uma ameaça, uma lesão corporal. Nós precisamos fazer essa comunicação para evitar, inclusive, crimes mais graves. No caso dessa idosa, agora durante a investigação, nós tivemos ciência que teve uma agressão anterior, né? Em data anterior, desse indivíduo possivelmente teria agredido já a sogra. Então, e nós não temos registro, não é conhecimento da polícia. Então, sempre é importante fazer o registro, a denúncia. Nós temos tantas formas de denúncia, até mesmo de forma anônima. Nós temos o WhatsApp da delegacia, nós estamos numa cidade pequena, muito fácil comparecer até a DAN e informar situações, falar assim, olha, eu quero que seja de forma anônima, não quero me envolver. Às vezes é possível sim, né, agir dessa forma e possibilitar aqui as forças policiais, aqui tem uma delegacia especializada, que nós tomemos as providências possíveis naquele caso. Óbvio que tem situações que depende da vontade da vítima, né? Por exemplo, uma ameaça, tudo bem, mas a gente registra, nós vamos atrás, a gente dá um suporte para aquela vítima, para que fique à disposição dela. Ela sabe que pode contar, né, com as forças policiais, com todo o sistema da rede de enfrentamento à violência doméstica em Paranaíba. Então, se os casos leves têm que agir assim, imagina casos graves como uma tentativa de feminicídio. Acho que não há nem o que falar, acho que o senso comum, né, é geral dessa necessidade de comunicação.